Olá, aqui é a professora Adélia. Nesta aula vamos resolver exercícios sobre integrais triplas. No exercício 1, vamos calcular a integral iterada tripla da função x vezes y, cuja ordem de integração já está definida, isto é, vamos integrar primeiro em relação a y, depois em relação a x e depois em relação a z. Integral de x vezes y em relação a y, x é constante. Nós mantemos a constante x e fazemos a integral de y em relação a y, que é y² sobre 2. Aqui o y varia de 0 até x. Fazemos y igual a x, obtemos x² vezes x é x², sobre 2. Quando y é igual a 0, vai zerar tudo. Integral de x² sobre 2 em relação a x é igual a x² sobre 4 vezes 2, que é 8. O x varia de 0 até raiz quadrada de 9 menos z². Fazemos x igual a raiz quadrada de 9 menos z², que elevado à quarta potência é igual a 9 menos z² elevado a 4 sobre 2, que é igual a 9 menos z² elevado a 2. Tiramos 1/8 para fora da integral. Antes de calcularmos a integral em relação a z, vamos desenvolver essa potência. 9 menos z² ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora calculamos a integral desse polinômio em relação a z. Mantemos 1/8. Integral de 81dz é igual a 81z. Integral de 18z² dz é 6z². Integral de z² dz é igual a z² sobre 5. O z varia de 0 até 3. Fazemos z igual a 3, menos o valor da função quando z é igual a 0, que vai zerar tudo. O resultado dessa conta é 81 sobre 5. No exercício 2, vamos calcular a integral tripla da função x vezes y vezes z sobre o sólido G, que é o sólido no primeiro octante, limitado pelo cilindro parabólico z igual a 2 menos x² e pelos planos z igual a 0, y igual a x e y igual a 0. Temos aqui o desenho do sólido G no primeiro octante. Para calcularmos esta integral tripla, precisamos definir os limites de integração. O z varia de 0 até 2 menos x², y varia de 0 até x e x varia de 0 até raiz quadrada de 2. Integral de x vezes y vezes z em relação a z, x vezes y é constante. Então, nós mantemos x vezes y e calculamos a integral de z em relação a z, que é z² sobre 2. O z varia de 0 até 2 menos x². Fazemos z igual a 2 menos x². Quando z é igual a 0, vai zerar tudo. Agora temos a integral dessa função em relação a y. O x é constante, então nós mantemos meio x, mantemos essa função, que depende só do x. Então nós temos que integrar y em relação a y, que é y² sobre 2, com o y variando de 0 até x. Fazemos o y igual a x, obtemos x² vezes esse outro x aqui,
é igual a x ao cubo. No denominador, nós temos 2 vezes 2, que é igual a 4. E mantemos essa expressão. Quando y é igual a 0, vai zerar tudo. Agora temos que calcular essa integral na variável x. Colocamos 1/4 para fora da integral. Antes de calcularmos a integral em relação a x, desenvolvemos essa potência. X ao cubo vezes 2 menos x ao quadrado é igual a essa expressão aqui. Agora, calculamos a integral desse polinômio na variável x. Integral de 4x ao cubo dx, isso é x elevado a 4. Integral de 4x à quinta dx é 4x à sexta sobre 6. 4 sobre 6 é igual a 2/3. Integral de x elevado a 7 dx é igual a x elevado a 8 sobre 8. X varia de 0 até a raiz quadrada de 2. Fazemos o x igual a raiz quadrada de 2, menos o valor da função quando x é 0, que vai zerar tudo. O resultado dessa conta é 1/6. No exercício 3, vamos calcular o volume do sólido G, que é limitado pela superfície y igual a x ao quadrado e pelos planos y mais z igual a 4 e z igual a 0. Temos aqui o desenho do sólido G. Para calcularmos o volume é a integral tripla da função número 1 sobre o sólido G. Nós podemos calcular o volume como sendo 2 vezes o volume da metade do sólido, isto é 2 vezes a integral tripla da função número 1, com o z, o y e o x variando da seguinte maneira. O z varia de 0 até 4 menos y. A variável y varia da parábola x ao quadrado até a reta y igual a 4. E o x varia de 0 até o 2. Multiplicamos por 2 e vamos obter o volume de todo o sólido. Integral de 1 em relação a z é igual a z. O z varia de 0 até 4 menos y. Fazemos z igual a 4 menos y, menos o z igual a 0, então nós vamos obter 4 menos y. Agora vamos integrar 4 menos y em relação a y, que é igual a 4y menos y ao quadrado sobre 2. O y variando de x ao quadrado até 4. Fazemos o y igual a 4, menos o valor da função quando y é igual a x ao quadrado. Vamos obter este resultado. Agora, integramos em relação a x, que é integral de 8 dx é 8x. Integral de 4x ao quadrado em relação a x é 4x ao cubo sobre 3. Integral de x à quarta sobre 2 em relação a x, isso é x à quinta sobre 5 vezes 2, que é 10. X variando de 0 a 2. Fazemos o x igual a 2, menos o valor da função quando x é 0, que vai zerar tudo. O resultado dessa conta é 256 sobre 15, isto é, o volume de todo o sólido é 256 sobre 15. Essa aula foi baseada no livro do Howard Anton. Um abraço e até a próxima.